Meu irmão, minha irmã, amigos, mais uma vez nos encontramos para meditar o Evangelho da tradição cristã, na nossa Igreja Católica, sobre o tema do domingo que nos aproxima. Próximo domingo nós celebramos a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo. E o Evangelho que nós meditamos é o Evangelho de São João, capítulo 18. Naquele tempo, perguntou Pilatos a Jesus: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Perguntas isto por ti mesmo ou foram os outros que te disseram isto de mim? Pilatos disse: Por acaso eu sou um judeu? A tua nação e os sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus ministros teriam lutado para que eu fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse-lhe então: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Palavra da salvação. Nessa festa de Jesus Cristo, Rei do Universo, nós devemos refletir o significado da palavra rei. No início do cristianismo, até o século III, eu diria meados do século IV, 305 por ali, a imagem proeminente de Jesus não era de rei. Não era a imagem do Pantocrator, aquela imagem de um Jesus severo, conforme o próprio nome diz, em grego, panta, todo, krator, poderoso, todo-poderoso, mas era a imagem, portanto não do todo-poderoso, mas a imagem do bom pastor. Jesus era reconhecido, Jesus era compreendido como o pastor que cuida das ovelhas. E com o passar do tempo, conforme nós conhecemos a história, a religião que nasceu dos judeus, o cristianismo, depois de perseguida pelo Império Romano, ela é oficialmente reconhecida como a religião do Estado. E aí surgem as grandes igrejas, as basílicas, as catedrais, e os bispos, os presbíteros, começam, de certa forma, a ter um destaque importante, um destaque de corte. E por isso mesmo, então, há rapidamente essa mudança de uma igreja perseguida para uma igreja que é também imperatriz e que acompanha o império, e nesse sentido é chamada a cristianizar, a batizar os súditos do império. E essa imagem de um Cristo rei, de um Cristo poderoso, começa a fazer parte do imaginário coletivo. Mas é preciso voltar à origem. O que nós celebramos com esta festa Jesus Cristo, Rei do Universo? Nós celebramos o império do cristianismo? Não, de modo algum. Nós celebramos Jesus que salva a humanidade. O reinado de Jesus, conforme nós ouvimos no quarto Evangelho, não é deste mundo. O reinado de Jesus pertence àquele serviço que ele generosamente vivenciou para a salvação de todos os homens e mulheres. E foi justamente por causa desse serviço, dessa sua pregação sobre o reino de Deus, dizendo que esse Deus é Abá, que esse Deus ama a todos, foi justamente por conta disto que ele foi crucificado. Então, na cruz, nós encontramos o seu trono. O trono de Jesus não é de marfim, o trono de Jesus não é de ouro, e nem cabe a ele o título de Sua Majestade, o Rei. O reinado de Jesus é o reinado de quem lava os pés, é o reinado de quem, sabendo que é rei, torna-se um esmoler, abaixa-se e lava os pés de todos, especialmente
daqueles mais sofridos e mais caídos. Então, celebrar a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo, significa celebrar a esperança de que esse reino que Jesus pregou não é uma quimera, mas algo que de fato já inicia aqui na Terra e culmina no momento em que todos nós estivermos na eternidade feliz. Começa aqui na Terra, o começo já foi inaugurado por Ele. Todas as vezes que nós superamos o nosso egoísmo, todas as vezes que nós superamos as nossas regras arbitrárias de justiça e nos entregamos à atitude misericordiosa, à atitude compassiva, nós estamos dando visibilidade a este reino. O reino de Jesus, o seu reinado, não é um reinado que ostenta uma parada militar. Não é um reinado que é marcado pela quantidade de seguidores, milhões e milhões de seguidores, de adeptos. Não. O reino de Jesus, o seu reinado, é sempre um convite, é sempre uma proposta generosa e delicada e que conta com a minha e com a sua liberdade. Nós podemos dizer sim e podemos dizer não. O fato é que nenhum reino nesse mundo se assemelha, nem de longe se assemelha a esse reino inaugurado por Jesus, que é o reino que conforme dizíamos, marcado pelo serviço, também é marcado pela verdade, né? Diz Jesus que a verdade nos libertará. A grande questão dessa celebração, então, nos leva a refletir sobre a pergunta que inquieta o coração de Pilatos, que é sobre a verdade a respeito de Jesus. Quem é esse Galileu, aparentemente inofensivo, que os dirigentes judaicos desejam que seja punido e que seja morto? Que ameaça esse Galileu traz? Será que ele queria usurpar o trono de Herodes? Ou mais ainda, será que Jesus pretendia fazer uma milícia, criar um exército e derrubar o imperador? Nada disso. Jesus, em momento algum, transpareceu essa atitude. Mas qual é o motivo, então, que inquietou tanto aqueles guias judaicos, especialmente os guias do templo? O que mais incomodava foi especialmente a atitude de Jesus no templo, quando Jesus expulsa os vendilhões, quando Jesus diz que aquilo era uma perversão. E talvez aí, não só os guias judaicos ficaram reticentes e preocupados, mas inclusive o prefeito de Roma, Pilatos. É sabido hoje, por estudos, que provavelmente tanto o prefeito Pôncio Pilatos quanto o chefe do templo lucravam expressiva quantia de dinheiro em função daquelas cerimônias que eram feitas lá no templo, especialmente quando os pobres compravam aqueles pássaros para o sacrifício. Quando Jesus diz que isso é desnecessário, que isso é uma perversão, que isso é uma ofensa ao Pai, eles se enchem de ódio porque vem aí o seu negócio ameaçado. Então, o reinado de Jesus é um reinado que trabalha em prol da verdade. O reinado de Jesus é um reinado que busca propor às religiões que elas façam aquilo que é prioritário, ajudem o ser humano a se reencontrarem com Deus, que foi a ação dele o tempo todo, é uma ação de ponte. E não levar as pessoas a ficarem dependentes de ritos pelos próprios ritos. E nesse sentido, então, o reinado de Jesus é profundamente libertador, né? Buscai a verdade e a verdade vos libertará. O meu reino não é deste mundo. Não nos pode fazer acreditar essa expressão que o reino não sendo deste mundo, que a gente deva fechar os olhos para este mundo.
Quando ele afirma que o meu reino não é deste mundo, ele quer dizer que nós começamos aqui essa luta, essa campanha para a fraternidade, para a felicidade, mas o auge, o ápice, jamais será na história. O auge e o ápice serão sempre no coração do próprio Deus, que vai para além da história. Então, que nós possamos, nesse final de semana, que conclui o tempo comum, refletir sobre essa proposta maravilhosa que é viver, não olhando, não combatendo, mas viver dentro deste grande sonho que é o reinado de Deus. O reinado de Deus que traz a fraternidade entre os povos, o reinado de Deus que traz o respeito entre as pessoas, o reinado de Deus que nos leva a ter carinho e cuidado com aqueles que mais sofrem, com aqueles que mais precisam. Que essa celebração que amarra esse período do tempo comum nos prepare com maior entusiasmo para as festas que se avizinham, especialmente o grande mistério da encarnação, aquele mistério que traz Deus para ficar mais próximo de cada pessoa, especialmente de você, que busca um sentido maior para a existência. Essa é a grande oportunidade, nós entrarmos dentro dessa dinâmica que é o reino, o reinado de Jesus Cristo. Deus abençoe e proteja a todos. O Filho do Homem virá, na sua glória virá, para julgar virá, todos os povos e reis.